O Abrigo Monte Salem é um projeto de jovens com uma missão e jovens com uma missão, nós trabalhamos com três diferentes áreas e a gente denomina elas de treinamento, evangelismo e misericórdia. E o Monte Salem ele está dentro desse braço de misericórdia. Então o Monte Salem ele tem a intenção de acolher crianças em risco social e vulnerabilidade social, né? E a intenção nossa aqui é de cuidar delas até que a situação delas seja resolvida judicialmente. E há 21 anos, um casal de missionários de Jucu, Manaus, estavam já trabalhando com educação infantil na missão, e Deus deu uma palavra para esse casal de missionários. Nós chegamos nessa área aqui do Tarumã em 1988 e essa área não tinha escola para as crianças. As crianças aqui de perto, criança e adolescente, elas não eram alfabetizadas porque não tinha escola e não tinha transporte da ponte do Tarumã para cá, que são mais ou menos 7 quilômetros. Então, nós começamos a visitar as famílias e ver qual era a maior necessidade das famílias. E descobrimos então que essa necessidade das crianças serem alfabetizadas. E nós começamos alfabetizando as crianças. E quando nós chegamos através da escola, nós percebemos que muitas dessas crianças que estudavam na nossa escola, elas não moravam com as suas famílias, com pai e mãe, elas eram abandonadas, normalmente na casa de um tio, na casa de uma avó, de alguém assim, e aquela pessoa ela não queria criar essa criança, mas ela era obrigada a ficar. Então ela alimentava essa criança, dava roupa, mas não sentia que tinha aquela responsabilidade de criar, de educar. Então, quando a gente percebeu essa situação, a gente entendeu que era tempo de Deus de ter uma casa para acolher as crianças. Quando nós sentimos que era hora de começar o abrigo, nós especialmente, eu e meu marido, nós tínhamos 4 filhos pequenos. Naquela época, a nossa filha mais nova tinha 2 anos de idade. E nós, então, no campo missionário, e ficamos nos perguntando como é que se começa um projeto desse. Então, nós fomos atrás de um terreno para comprar e conversamos com o corretor de imóveis aqui da área e ele encontrou um terreno do jeito que a gente sonhou que era para ser. E nós começamos a ir com os outros obreiros e mostrar esse terreno e sonhar com esse terreno, mas nós não tínhamos dinheiro para comprar um terreno. Mas tínhamos uma palavra de Deus que era para comprar. Então, naquele ano nós ganhamos uma oferta de Natal, eu me lembro que era $1.500 e nós estávamos muito felizes com aquela oferta e eu fui conversar com meu marido e falei, que legal, o primeiro Natal que a gente vai passar com bom dinheiro assim, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos dar o dinheiro para começar a compra do terreno do abrigo, porque se Deus está nos chamando para começar o projeto, nós temos que ser os primeiros a ofertar. E eu entendi que realmente aquilo era a coisa certa e nós guardamos a maior parte daquele dinheiro para dar para o terreno e começamos a falar com outras pessoas. E Deus faz umas coisas assim que só Ele faz. O terreno era R$ 12.000, mas tinha impostos atrasados, tinha algumas outras coisas e eu sei que no final o homem chegou a deixar o terreno por R$ 8.000. E o corretor foi na nossa casa e disse, olha, ele deixou o terreno por R$ 8.000, amanhã de manhã a gente vai no cartório, ele passa o terreno para vocês. Aí eu falei, moço, eu não tenho R$ 8.000. Ele ficou muito chateado. Ele disse, como que a senhora diz que quer comprar um terreno? Me fez pensar que a senhora tinha dinheiro. Eu falei, não, nunca fiz você pensar que tinha dinheiro. Eu falei que queríamos comprar o terreno, mas não que tínhamos dinheiro para comprar o terreno. Mas se ele parcelar esses R$ 8.000, a gente mora aqui, e vocês nos conhecem há muito tempo, a gente vai pagar o terreno. Então ele foi, voltou, conversou com o dono do terreno, perguntou quanto vocês têm, nós temos R$ 3.500. Ele falou, vocês me dão R$ 500, é a minha parte. 3.000 vocês dão de entrada no terreno e vamos parcelar. E assim eles fizeram, né? Eles venderam o terreno, a gente deu 3.000 e parcelou 5 prestações de R$ 1.000 e foi
impressionante como Deus, para nós aquela prestação era muito alta, mas Deus nunca deixou faltar o dinheiro de pagar a prestação do terreno. E a outra coisa foi, nós pensamos, então, as crianças são carentes, elas precisam de amor, elas precisam de alimentação, elas precisam de médico, elas precisam de moradia e a gente vai dar tudo isso para elas. Vamos fazer uma casa como as casas da região, casa de Ribeirinho, uma casa de madeira. E nós fizemos, levantamos o telhado da casa, e quando levantamos o telhado da casa, tínhamos uma outra palavra de Deus. A casa que eu quero não é casa de madeira, eu quero uma casa boa, bem feita para as crianças. Então, nós mudamos o projeto. Agora vamos começar a fechar a casa de tijolo. Achando assim aquilo ali uma obra tão grandiosa para nós, mas aí começamos a botar pouco material, contratamos o pedreiro, mas todo dia de pagar o pedreiro, nós tínhamos o dinheiro de pagar o pedreiro, toda vez que precisava de algum material, o dinheiro chegou para comprar o material, até o último dia que a casa estava pronta, a gente ia inaugurar. O que nós vimos ali é que a partir do momento que a gente deu um passo de fé, que ia fazer, realmente desenvolver o projeto que Deus tinha nos dado, Deus mesmo se encarregou em suprir todas as necessidades dia após dia. O Abrigo Monte Salém hoje conta com 22 crianças acolhidas, né? E elas, a nossa responsabilidade com elas aqui é, a gente costuma dizer que é uma responsabilidade e um cuidado integral, ou seja, nós procuramos estar muito atento à questão da saúde delas, a questão nutricional, a questão educacional, no caso as crianças que estão no período escolar, né? Dentre dessas 22 crianças que nós temos, hoje nós temos 5 meninas de 6 a 14 anos, e essas 5 meninas elas estão na fase escolar, e aí a gente é responsável de levar elas para a escola pela parte da manhã, as que estudam pela parte da manhã, e pela parte da tarde também, né? Tem as duas maiores que estudam pela parte da tarde e o ônibus vem pegar aqui na porta e deixar também. Então nós somos responsáveis por tudo isso, né? Questão de saúde, se a criança precisa de uma consulta, a criança precisa de ser levada para um atendimento emergencial, nós também somos responsáveis por isso, a gente leva para as consultas, leva para os atendimentos ambulatoriais, exames. Então, de forma geral, as crianças aqui, a responsabilidade que nós temos com elas é total, né? Se precisa de um acompanhamento psicológico, o abrigo conta com atendimento psicológico também, e a gente faz esse acompanhamento com elas. Se precisa de um atendimento com fonoaudiólogo, seja a especialidade que for, é nossa responsabilidade também botar essas crianças em uma clínica para que elas sejam atendidas de acordo com as suas necessidades. Nós, aqui no Monte Salém, todas as pessoas que trabalham aqui são assalariadas, né? Do cozinheiro, porteiro, aquele que trabalha na lavanderia, que trabalha nos serviços gerais, a nutricionista, os psicólogos, assistentes sociais, os cuidadores sociais, todos são remunerados. Por lei, as crianças, né, os acolhidos, eles podem ficar em uma instituição de acolhimento institucional até alcançar a maioridade, até os 18 anos. Então, a nossa expectativa é que elas não alcancem a maioridade aqui dentro. A nossa expectativa é que elas sejam adotadas, né, ou que suas situações familiares possam ser resolvidas o quanto antes para que elas possam retornar à sua família de origem ou à sua família extensa, no caso um tio, um avô, um parente mais próximo. Mas se alcança a maioridade, os 18 anos, aí pela lei nós somos desobrigados de ter o mesmo cuidado que a gente vem tendo com os demais, né? Mas a gente ampara, já tivemos experiências aqui no Monte Salém de adolescentes alcançarem aí a maioridade, e até que alcance a maioridade a gente procura botar no menor aprendiz, né? De ir para a escola, depois de ir para o trabalho, para aprenderem também Na verdade, a gente procura ensiná-las a voar, pensando já no depois. Isso quando a gente está trabalhando com o público já perto dos 18 anos.
Hoje, o Monte Salem, ele é financiado, ele é sustentado por doações, né? Nós não temos, nós não temos assim uma fonte de renda fixa que mantém esse lugar. Pelo contrário, nós temos a generosidade de muitas pessoas físicas, né? Algumas empresas também têm vindo aqui e visto a seriedade desse trabalho social aqui na cidade, e algumas empresas têm nos ajudado, né, financeiramente também, e são essas finanças que nos ajudam a pagar todos esses funcionários, né? Hoje nós temos praticamente 40 pessoas, 40 funcionários, todos assalariados. Então nós somos mantidos por doações financeiras, nós somos mantidos por doações de gêneros alimentícios, né? Muitas pessoas também vêm aqui e nos doam materiais de limpeza, materiais de higiene, materiais para as crianças, né, de higiene das crianças, fraldas descartáveis, leites, Apitamil 1, Apitamil AR, Apitamil Pro Futura 1, que são leites bem caros, né? Nós somos mantidos por muitas pessoas, graças a Deus. E esse lugar tem feito esse trabalho por conta da generosidade das pessoas e do amor de Deus por essas crianças. A nossa principal dificuldade tem muito a ver com a área da saúde. Quando eu falo saúde, eu falo das crianças. Quando uma das nossas crianças adoece no quarto, a tendência é que as demais, quando é a questão viral, as demais também peguem o mesmo vírus e fiquem, né, as síndromes respiratórias. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem tido aqui no Monte Salem. Nossas crianças, elas têm um ponto negativo contra elas, que é a falta do aleitamento materno. E isso faz com que elas tenham uma imunidade muito baixa, né? Então, essa tem sido assim uma das nossas maiores dificuldades, essa questão de saúde, porque quando uma criança fica doente a ponto de ser internada, é um corre-corre, tem que levar para médico, tem que deixar pessoas lá de confiança que possam cuidar dessas crianças, que possam trocar o plantão no hospital. Então, essa é uma das grandes dificuldades assim, no cuidado das crianças. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. A gente também tem o nosso site institucional, montesalem.org. Nós também temos a nossa rede social, né, no Instagram, Monte Salem, pode nos procurar lá. E as pessoas podem entrar... Essas são as nossas principais fontes de contato, né? As pessoas hoje, o grande número de contato que a gente recebe é via WhatsApp.